aí, meus irmãos, aconteceu essas coisas, né? E quando nós fomos mudar esse vídeo, né? Quando a gente mudamos daquela casa, a hora que tirou a cama, tinha a cama lá da minha mãe, na cama do quarto dela, a hora que levantou a cama, tirou a cama para pôr dentro do caminhão para fazer a mudança, tava cheio de alho naquela cama. Jogaram muito alho na cama dela por baixo. Tinha trabalho sendo feito debaixo daquela cama, cheio de alho, cheio de coisas ali jogada, né? Tinha trabalho feito ali. Sangue de Jesus tem poder, né, meus irmãos? É o sangue de Jesus tem poder. Porque ali o Senhor estava sempre nos mostrando e revelando. E foi, então, meus irmãos, eu tive muitas experiências. Não vou contar todas, agora eu vou falar dos ministérios. Existe, meus irmãos, aquelas pessoas que têm o ministério da palavra. Dentro da palavra tem, né? O ministério de ensino, da palavra. São vários. Eu vou falar um pouco do meu, né? Meus irmãos, não tem pessoas que têm mix utilidade, e também tem pessoas que têm uma utilidade. Uma utilidade ou mix utilidade não faz diferença. O importante é que ela seja usada da forma que Deus quer que seja usada. Meus irmãos, eu acredito que o Senhor me capacitou com mix utilidades, né? Talvez por eu achar que eu era tão pequena, tão inferior, tão rejeitada, tão desprezada, tão diminuída, né? No sentido assim, até de tamanho físico. Eu me sentia menor, a mais feia da turma, com as meninas, com minhas amigas, sempre tinha esse complexo de inferioridade, porque eu sei que eu era feia, e eu ainda sou, mas hoje eu aceito, mas naquela época ela era triste, né? Cheguei à fase de ter que usar aparelhos, né, de dente. Naquela época o aparelho não era tão legal igual agora. Usei aparelho até os meus 15, 16, até 15 anos. Então, meus irmãos, teve uma época... Daí eu comecei a falar, Senhor, o que é o meu ministério? Eu assim, se você está dentro da igreja, ou fora, mas exemplo, você está dentro da igreja. Eu tenho o meu ministério ele é de missões, profético e intercessão. O meu tá ligado nesses três, meus irmãos. Tem pessoas que só estão nas missões, tem pessoas que só estão nos profetas, tem pessoas que só estão na intercessão. Não faz diferença. E tem pessoas que estão na intercessão e é profético, e tem pessoas que é só intercessão. Tem pessoas que é só profético, tem pessoas que é só missões. Não, eu creio que o Senhor me juntou nesses três. Missões, profético e intercessões. E é desde criança. Tudo isso que eu vivi quando criança eram missões, né? Acontecendo, né? Para que eu entendia o que é a obra missionária, né? É uma obra que ela se expande, né? Tem pessoas que vai para outro país, vai para outros lugares, mas a missão ela começa dentro de casa. E eu tinha uma missão muito grande em levar o evangelho para a vida da minha mãe, dos meus avós, né? Talvez até com a minha forma de ser rebelde, e às vezes aquele dia que eu estava transformada, ou vice-versa, porque teve meus momentos muito difíceis de rebeldia, teve trabalhos feitos para mim nesse período aí, uns tempos aí, naquela época, né? E que de uma certa forma afetava, porque talvez eu não buscava Deus, Jesus e Espírito Santo da forma que hoje eu busco. Então, meus ministérios, eu creio que mesmo que eu tenha sido consagrada, meu esposo, como diácono, ainda há um ministério que o Senhor trabalha comigo. Um exemplo, eu fiz aula de francês, eu tinha uns 14, 13 anos de idade, eu e minha prima fez. A gente fez aula de francês numa escola, né? Teve uma oportunidade de fazer aula de francês grátis e nós fizemos. Aprendi os inícios ali, o básico, né? Bonjour, comment ça va bien, merci. Je m'appelle Leidiane, comment ça va, comment t'appelles, né? E fomos aprendemos muitas coisas, aquela jati, né? Qual a sua idade, né? Oui, né? Merci beaucoup, merci. Et toi, comment ça va, né? Ficou essas coisinhas aí salva na minha memória. Esses ficaram. Aprendemos muita coisa, mas ficou isso. E muitas vezes, meus irmãos, eu acho que o ministério maior não é falar profecia nem assim, porque uma vez eu e minha prima vinha dentro do ônibus e a gente vinha treinando, que a gente tinha estudado no curso. Um homem olha para nós, porque nós estamos falando em francês, eles falam assim, vocês estão bem?
Porque nós estávamos falando em outra língua, a língua francesa. Nós não estávamos nem falando as línguas dos anjos, nem orando em línguas. Que, né, nessa época a gente nem estava nessa parte assim, nem estava na igreja nesse sentido. Éramos católicas. E eu fico pensando, se nós falamos francês, a pessoa se sentiu incomodada porque ela não estava entendendo, meus irmãos, então o Senhor não quer que eu venha aqui falar uma profecia em línguas. Tem momentos que ele vai usar, sim, mas ele quer que eu venha falar assim com você, naturalmente. Conversando, trazendo a oração e a profecia, né? Porque a gente precisa, as línguas estranhas a gente tem que profetizar, sim, dentro daqueles que já conhecem, que já entendem. Mas talvez para aqueles que não entendem, não adianta vir profetizar e falar em línguas estranhas, né? A não ser que o Espírito Santo conduz da forma que tem que ser. Daí é Espírito Santo, saia eu e que deixa o Espírito Santo fluir do jeito que for, se ele quiser alcançar, entendeu? E foi muito engraçado. Daí, uma vez eu ia muito com a minha avó, que ela tinha uma filha deficiente, minha tia do meio. Nós ia muito na Ezeba, eu não saía da Ezeba, ali é um lugar que cuidava das pessoas deficientes, e ali eu tinha todos os tipos de deficiência e todos os tipos de talento. Você via aquelas pessoas especiais praticando esporte, nadando, e você via as pessoas que naquela época tinha muita microcefalia, aquelas cabeças, né, mais grandes, todos os tipos de deficiências físicas que tinham ali e outras. E eu, mais nova, eu ia com minha avó, a van buscava, né, e minha tia ia 2 vezes na semana fazer, né, atendimento ali. E ali eu vi Libras, vi sinal de Libras, fiquei muito interessada, mais nova ainda. E um dia, quando eu fui estudar numa escola, né, aqui em Uberlândia, quando eu estava no 5º ano, lá tinha um alfabeto em Libra e eu ficava treinando e eu gostei. Pronto, passou, nunca mais depois eu evoluí para isso. Mesma coisa no francês. Chegou um certo tempo, meus irmãos, que apareceu uma pessoa, uma família haitiana aqui, na verdade o marido e a esposa, e ele saía porque ele já tinha aprendido mais o português, ele já estava trabalhando e ela ficava fechada porque ela tinha dificuldade. E eu vou lá para conhecer essa esposa dele e a gente se conhece e ali eles dominam o francês. Não só o francês, várias línguas ali, a língua deles mesmo, né? Fala um pouco até do espanhol e outras línguas. E eu falei, Senhor, eu sei que ela precisa aprender o português, mas há momentos que eu vou ter que usar o francês. E eu comecei a vir aqui em casa, comecei a fazer estudo. Como é que eu vou falar Deus abençoe, né? Espera um minutinho. Ó, dei um pauzinho aqui só para passar esse barulho que é da caixa d'água. Que ela fica fazendo, ela é tipo uma bomba, não é cisterna, mas ela lembra aquela cisterna, né? Então a bomba, ela tem que puxar água pra cima, dela faz esse barulho. Daqui a pouquinho eu volto para falar pra vocês, espera só passar, dá uns 5 minutinhos. Gente, o barulhinho ainda tá, mas daqui a pouquinho acaba, não saia, continue aqui. Então, meus irmãos, e eu comecei a buscar, né, no Google, eu falei assim, vou pesquisar palavras que eu possa ajudar ela nesse momento, que eles estão vivendo esse momento triste, de aflição, né? Saiu do seu país, estão aqui, ainda tem coisas para ser resolvidas. E eu comecei a buscar, né? Palavras que falassem que Jesus te abençoa, Deus te abençoe, né? Jesus te ama, eu falava, Deus te abençoe, né? Falava para ela, parou. Eu falava assim, Deus te benisse, Jesus te benisse, né? Como lá pequeninos, né? Porque pequeninos são filhos, né? Como está lá seus pequeninos? Ser belle, né? Bela é bonito. E eu comecei a trazer algumas coisas, né? E eu fui praticando isso com ela. Falava isso, mas também eu entrava no português. Mas nós tivemos esse momento. Então eu acredito que é o mover do Espírito Santo ali, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao nosso Deus. Então é tudo aquilo que você viveu lá atrás. Aquilo que você fez, aquele cursinho básico, você acha que não, ele foi útil. Ele tem um momento para ser saído para fora para ajudar alguém, né? São mistérios, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, qual que é o meu ministério? O meu ministério é o de Jesus. Então, né, eu creio, eu preciso seguir Jesus e eu quero viver o ministério de Jesus para minha vida e para sua vida. Tanto é que aqui fala aqui, ó.
O Espírito do Senhor concede aos reis habilidades necessárias para governar uma verdade que é claramente vista no ministério de Jesus, né? Que o Espírito Santo é mencionado por Isaías mais do que qualquer outro profeta. Então, né? O ministério de Jesus é o quê? É estar aqui hoje, né? Com a presença do Espírito Santo, que Ele nos deixou para a gente continuar. Ide, né? E fazer, né? Ide pregar evangelho, né? Vocês farão coisas maiores, né? Então tem tudo isso. E se vocês for ler depois aqui, eu não vou pôr não. Isaías 11 fala que o reino de Messias é pacífico e próspero, né? Então, assim, é um ministério que nós temos que viver, ele tem que ser próspero, né? Ele tem que ter prosperidade. Não estou falando de riqueza, mas ele tem que ter prosperidade na vida daquele que você vai falar e na sua vida. Mas você não tem que esperar essa prosperidade. Você faz a profecia, você busca essa prosperidade orando para Deus, Jesus Espírito Santo, para que Deus deixe acontecer e fluir na vida, né, daqueles que o Senhor usou para você profetizar. E foi isso, meus irmãos. A Libras eu comecei em 2018, eu comecei a fazer cursos de Libras. Eu cheguei tendo a noção do alfabeto, em muitos anos, né? E assim, muito assim cru, coordenação motora muito difícil. Para fazer um gesto lá, as mãos doíam assim, porque dói você fazer os gestos assim, né? Sentia dor para, né, para fazer os sinais em Libras e doía muito. Então, fiz em 2018, 2019, fui me aperfeiçoando e continuo me aperfeiçoando. Porém, o Senhor me despertou na Libras para o quê? Para profetizar, né? Na vida dos surdos e dos ouvintes e daqueles que o Senhor prospera. Maioria, sim. E o Senhor foi me colocando em canais, né? Porque os canais eu já estava ali levando a palavras, em mensagens, né? Não em Libras, em mensagens escritas, em áudios, em lives, em vários momentos, em orações. E o Senhor, né, começa a usar as minhas mãos, capacita minhas mãos para começar a levar, né, a palavra de Deus em sinais de Libras. E eu começo a participar desses APs, né, para nós não falar propaganda. E ali eu começo a participar desses APs e ali o Senhor, às vezes eu acordo de manhã e o Espírito Santo fala assim, é hoje que você vai falar isso. Ó, começou de novo. É hoje que você vai falar esse louvor. E eu pego e começo a louvar. A maioria, praticamente todos os louvores que eu vou louvar pela manhã, a hora que eu abro os olhos, o Senhor me entrega um louvor. O Espírito Santo me entrega. E depois que ele me entrega, eu vou ler a Bíblia, fazer o devocional. E depois eu vou ficar ouvindo esses louvores dias e dias. E depois o Senhor fala assim, agora você vai lá, né, fazer esse pedaço de vídeo, que ele vai alcançar alguém. Não sei se é ouvinte ou se é surdo. Mas é o Deus que sabe quem vai alcançar. E muitas vezes ele tem alcançado. Não sei se é 1, 10, 300 pessoas. Não importa. É aquela qualidade que o Espírito Santo quer chegar na vida de alguém. E aqui eu vou anotando, meus irmãos. Aqui eu vou anotando tudo, ó. Aqui tem o meu devocional. E aqui eu vou anotando os louvores que eu acordo. Eu pego e anoto aqui, ó. Ó, louvor, me atraiu, né? Dia 30 de março, o Senhor me despertou com esse louvor, me atraiu. Que é aquela que é atraído pela tua presença, né? Da Gabriela Rocha. E eu começo a ouvir esse louvor e o Senhor a gente entra ali naquele momento especial, aquele momento íntimo com o Senhor, né? E Ele vai nos alimentando, a gente começa a orar e depois o Senhor fala assim, agora você está cheia, você se encheu daquilo que eu queria, agora você vai jogar para fora. E às vezes eu vou jogar para fora em palavras, em áudios, em oração, ou com as mãos, ou com desenho, da forma que o Senhor mandar, da forma que Deus nos conduz. E isso vai sendo profético, ele vai sendo pedagógico, ele vai sendo profético. Ministério de intercessão. Talvez, um exemplo. Eu orei, uma vez eu trabalhava com uma amiga, várias vezes já aconteceu outras coisas. Uma vez eu trabalhava na firma, ali foi a primeira experiência, eu ainda não estava na igreja Sal da Terra, estava em outra igreja. E à noite, meus irmãos, eu durmo
à noite, o Senhor vem e traz um sonho muito real, de que no outro dia, eu chegando no serviço, isso no sonho, e vejo uma aluna ali da odontologia sentada assim, no cantinho da parede, e muito triste. E eu sonho com isso e eu acordo. Levanto eu de manhã para me preparo, vou para o trabalho. E a hora que eu chego no meu serviço, a hora que eu passo naquele corredor, já no tempo real, aquela pessoa tá ali, é a mesma do sonho ali. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? O Senhor vai até lá. Daí eu vou até lá nessa moça e começo a conversar, uma aluna, e ela me conta que a sua mãe está em estado grave, né, de câncer. E ela estava muito triste ali, o Senhor começa a trabalhar, o Senhor fala assim, convida ela para ir na tua igreja. Eu falei assim, você gosta de fazer o que na igreja? Você gosta de cantar? Você está precisando de alguém? Porque você, como você é estudante, né? Você está sem seus parentes, né? Você está mais aqui. E eu convido ela nesse mesmo dia, que era numa quarta-feira. Na verdade, esse sonho eu já estava na Sal da Terra, assim. E eu converso com ela, falei assim, você pode ir na igreja? Você consegue ir dirigindo à noite? Eu queria que você fosse lá só para você ser abraçada, só para você ser confortada com mais pessoas. E eu marco com ela, ela me dá certeza e ela vai. E ela chega ali, eu tô esperando ela na porta da igreja, ela chega na igreja, a gente abraça ali, o pessoal abraça, eu comentei com o pastor na época, e eles começam ali, né, ora ali, tem o louvor, e ela falou que foi um tempo que ela teve muita adoração, louvor ao Senhor, e ela louva ao Senhor, ela falou assim, eu senti vontade de cantar na igreja, porque ela deu vontade, ela falou assim, ai, que bom que o Senhor te chame para esse ministério e tudo, eu falei assim, Deus é contigo, ela falou assim, agora eu sei que tudo está no controle, tudo está na mão de Deus, e ela fala isso foi numa quarta, e eu acredito que deu 7 dias, ou naquela mesma semana, né, a mãe dela faleceu, mas ela estava assim, sendo consolada com o Espírito Santo, e ela estava sentindo a paz de Cristo em meio ao sofrimento, em meio às dores, e foi uma experiência maravilhosa que o Senhor trouxe. Outro dia também, o Senhor fala assim, leva um olhinho da igreja, você vai chamar, mostrou para mim, isso aí ele já falou, falando mesmo, amém. Você vai chamar aquela mulher que trabalha com vocês lá, aquela lá da limpeza, chamar ela no cantinho, você vai fazer uma oração. E eu falo assim, você tá precisando de oração? Ela, tô. Ai, eu tô com uma cirurgia para fazer, eu tô muito preocupada, vou ter que tirar o útero e tudo isso. Então, você pode vir aqui no cantinho? E nós somos muito amigas. E pega o óleo, unge ali, a gente começa a orar, né? E o Senhor tem promessas desse jeito nas nossas vidas. Esse foi um trabalho de intercessão para que, né, o Senhor nos capacita e nos conduz. E tem muitas histórias, gente. Tem uma experiência também que eu tive. Eu sempre, desde criança, eu tinha pesadelos. Eu falo que eu tinha, porque eu achava que o que eu tinha era pesadelos. E não era, meus irmãos. Já era um trabalhar de Deus ali. Eu dormia até cabeça tampada ou eu não gostava de dormir. Eu sabia que o dia que eu fosse deitar, eu sabia que naquele dia ali eu ia ter pesadelos. E eram de todos os tipos. Eu acordava assim, aliviada. Muitos pesadelos. Pesadelos, eu sei que muitos já teve. Pesadelo caindo em fossa, vários pesadelos. E eu não gostava muito de chegar à noite quando eu sabia que eu ia ter aqueles pesadelos, né? E a maioria era, e eu não sabia. E quando eu me converti, eu continuei tendo esses pesadelos, que não eram pesadelos, eram revelações, eram atos proféticos ali, era Espírito Santo ali, era alma e espírito. Eu pego e o que acontece? Tenho um dos sonhos que eu tô, depois eu casei, né? E mesmo depois de eu batizando na igreja, eu ainda não tinha muito controle com aqueles pesadelos, com aqueles sonhos que eu tinha, atemorizantes, né? E teve uma vez que, quando eu casei recentemente, meu esposo já começou a ter experiência. Ele falou assim, você se debate dormindo. Ele fala que eu luto, que eu movimentava os braços. Não faço isso não, faz sim. Eu falei, então me filma. Daí eu peguei um dia, fui dormir, meus irmãos. Esse dia foi um dia muito agoniante. Eu dormi. E a hora que eu deitei para dormir,
eu tive um pesadelo tão forte, eu não lembro de contar, mas eu vi a risada do Satanás. E ele riu assim, ha, 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 no sonho. Tava dando risada, deboche mesmo, rindo. E eu acordo e falo assim, sai daqui! E grito, sabe? Mas nesse termo do sonho que eu grito, e antes de eu gritar, a hora que ele tá rindo, eu vejo uma pessoa lá no meu serviço sentindo mal. Ela tava o quê? Ela tava o quê? Manifestando no sonho. E ele tava rindo dela. Ha, ha, ha. E eu acordo e eu dou um gritão. Eu morava no condomínio, eu acho que os vizinhos tudo ouviu, porque foi um grito assim, de liberta, né? Me libertou daquele sonho ali, daquele pesadelo. E meu esposo, o que foi? Que ele falou assim, nossa, Satanás entrou aqui nesse sonho aqui, deu a risadona. E tá, meus irmãos, daí quando eu vou no outro dia pro serviço, tudo, daí eu tô ali na esterilização, né? Eu sou formada em técnica de saúde bucal naquela época, hoje eu tenho pedagogia, educação especial, várias coisas. Mas naquela época, na área da saúde, eu tô lá no meu serviço e eu saio de manhã, vou dentro do ônibus, lendo o Salmo 91 e orando, lendo o Salmo 91. E eu pego, meus irmãos, e quando eu tô ali na esterilização, daí foi dando horário de almoço, eu almoçava meio-dia, mas tinha umas pessoas que almoçavam 11. Chega uma das minhas amigas que trabalha, ela fala assim, Leidiane, a nossa outra amiga que tá lá, ela não tá se sentindo bem, ela tá com dor de cabeça, e eu vim ver, parece que vocês têm um alquim de arnica para passar, eu falei, não, nós vamos lá levar. A hora que eu chego lá, ela não tá com dor de cabeça, ela tá manifestando. Daí vem das duas amigas minhas e nós começamos a ler o Salmo 91, orar ali. E passou um funcionário que era da segurança e falou assim, que não é lugar de passar mal, mas não tinha controle. Nós fomos orando e ela foi melhorando, nós teve que ligar pro esposo dela para levar ela. E eu tive essa experiência, meus irmãos. Então, assim, é intercessão. Isso é uma intercessão. E é uma missão, né? Porque eu tinha essa missão. Qual foi a minha missão com aquela moça? Chamar ela e convidar ela para a igreja, trazer ela, né? Então, vamos mais vídeos, né? E aconteceu isso. Daí, meus irmãos, foram várias vezes. Uma vez uma amiga minha, eu trabalhando com ela no serviço, e um dia eu tô em casa dormindo, daí o Senhor me leva em espírito lá no quarto dela, com o marido dela, meu Deus. Daí tá ela deitada e o marido, e o Senhor me mostra os dois na cama. E eu fui lá no quarto e eu falava assim, o que o Senhor tá me trazendo aqui, Deus? Espírito Santo, por que nós estamos aqui? Enfim, daí eu acordo, vou oro para ela, ler a Bíblia e vou pro serviço, encontro ela no serviço e explico para ela, assim, olha, Deus me levou a visitar você lá no seu quarto, eu dei detalhes do quarto e ela começou a chorar, falou assim, Deus te abençoe, nós estamos precisando muito de oração no nosso casamento. Eu não vou entrar em detalhes. Então, assim, o Senhor, Ele nos conduz, meus irmãos. E esses tempos aí de ameaça das escolas, né, muitas batalhas que eu tava tendo, muitas coisas, meus irmãos, às vezes, eu não vou mostrar, mas não vai dar pra ver. As costas amanhecem arranhadas, parecendo que um gato arranhou. Parece arranhados nas minhas costas, parecendo que eu fui em lugares assim e arranhou a pele, assim, parece arranhados. Eu pareço, às vezes, com esses hematomas de arranhado no corpo. E tá, daí eu peguei, essas foram uma das experiências, né? E tem várias, meus irmãos. Sobre o sangue, eu senti o gosto de sangue na boca e o cheiro da carne, né? Minha mãe, quando faleceu, eu senti o gosto de sangue, né? Porque eu tive muita presença ali com aquele cheiro de sangue. E o Senhor me falou que aquele sangue, ele era um sangue mostrando que há ressurreição, há um sangue inocente, há um sangue de um pecador que arrependeu sendo derramado, mas há ressurreição. E Deus me fala assim. E como você sente muito cheiro, né, dá uma coisa forte, você sente o gosto. E desde quando eu senti o sangue, esse gosto de sangue, quando tem alguém muito especial, às vezes que eu nem conheço, mas exemplo, eu conheço você, eu conheço alguém da família, ou alguém da família da igreja, alguém que eu tive contato especial, o Senhor me traz esse gosto de sangue e fala, vai, ora, porque o Senhor vai recolher uma alma, vai recolher uma pessoa e, né, há pessoas que vão ficar tristes, familiar. E acontece, meu irmão, praticamente quase todas as pessoas que estão em volta ou longe. Ou também o Senhor me faz profecia. Ele fala assim, vamos orar, que o Senhor está me falando que essa pessoa vai viver só mais alguns anos e o Senhor vai recolher. Isso aconteceu com meu sogro, com minhas
com a mãe do meu sogro e outras pessoas também. Com a mãe do pastor Marcelo, pastor Márcio, né? Márcio, que estava indo na Sal da Terra. O Senhor me mostrou que Deus ia recolher a vida dela. E eu não contei para ela, mas eu contei para ele, mas eu contei para a esposa dele na época, né? Eu não falei assim, olha, Deus está me falando que vai recolher. Para você ir cuidando do seu coração, trabalhando, porque Deus vai recolher. O Senhor vai usar você, né? Você é a nora, para abraçar aí seu esposo e seus filhos. E foi. E isso acontece, então o Senhor, ele trabalha de uma forma, né, sobrenatural, são experiências naturais em nossas vidas, lutas que eu passo demais, meus irmãos, muitas. O desânimo, ele vem, as lutas, as guerras, elas vêm, meus irmãos, elas vêm me atacar de várias formas, mas isso aqui me mantém, ó, esse alimento de dentro, que eu alimento para dentro, né? É o que me mantém de pé. E as orações dos pastores, né? Da pastora, da família, assim, mas principalmente a nossa. E isso é o que aconteceu. Então, hoje aconteceu várias coisas. Se eu for falar aqui de experiências naturais, sobrenaturais, profecias, várias profecias, eu já fui, né? Quando entrou aquele presidente, eu não tô falando de político, mas o Bolsonaro, quando ele começou iniciando, eu fui até nele, eu cheguei, chacoalhei ele, falei assim, ó, Deus tá falando pra você orar pro Brasil. Sabe quando você sacode a pessoa? Deus tá falando pra você orar pro Brasil. E eu falei, ora pro Brasil. E falei com autoridade muito forte lá. Uma vez que eu fui em Venezuela, né? A Venezuela tava ali, o Senhor me leva lá no centro de Venezuela. E eu acordo, o Senhor fala assim, pede para o grupo da intercessão da sua igreja, pede para os intercessores orar para o Venezuela. Depois de um tempo, começou a ter problemas na Venezuela. Então, nós somos sustentados com as intercessões, meus irmãos. E essas são algumas das histórias, mas tem muita coisa se eu for contar, né, gente? Porque hoje eu já cheguei nos 40 anos. Então, esses 40 anos, eles têm muitas histórias que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. Até meu tempo de rebeldia, até minha fraqueza, minha rebeldia, tudo isso hoje coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. O meu passado não me define, mas o que eu vivi no passado me faz viver hoje plenamente no ministério de Jesus, que é o amor. Eu creio no dom do amor e eu creio que eu vivo esse dom do amor. E muitas vezes, e às vezes Deus faz você fazer profecia, o Espírito Santo te leva como profecia, como um chamado de missão, não como a gente quer. Eu chamava uma amiga, uma pessoa que está passando muita dificuldade, luta espiritual de todos os lados. Eu falava assim, vamos para a igreja, pelo menos até agora, para Deus te renovar e você ter força para voltar para sua igreja. Chamar e vai falar assim, outro dia eu vou, amanhã eu vou. Daí eu falava assim, vamos hoje? Ela falava assim, hoje não. Hoje não dá porque meus filhos estão assim, tá assim. E o Espírito Santo falou assim, você não tá chamando do jeito que eu quero. Daí ele falou assim, vai lá, agora você vai falar do jeito que eu quero. E o Espírito Santo falou assim, eu tive que falar bravo, ó, vou te falar do jeito que Deus tá falando para eu falar. Se você, na palavra de Deus fala que aquele que perder pai, mãe ou filho ou qualquer pessoa por amor dele, aquele estará nele. Eu tenho te chamado, mas você tem colocado empecilhos. Vê se você vai querer ir ou não. É só assim que Deus pediu para eu te falar. Você tá vendo que eu não tenho que falar muito, é só o que Deus pede? E de repente ela se arruma e vem para a igreja. E nesse dia, na oração de intercessão. Meus irmãos, Deus fez uma obra ali e continuou fazendo. Hoje ela está restaurada. Hoje tudo nela está sendo restaurado. E isso foi muito tempo atrás, sabe? E ela foi com aqueles meninos no colo e foi. Eu falei assim, tá. Então, Deus tem promessas, meus irmãos. Deus, ele nos usa, nos conduz da forma que tem que ser, né? E... tem que falar muitas coisas, não sei te falar muitas coisas, mas essas batalhas espirituais o Senhor nos leva, viu? Eu já fui nos Estados Unidos. Ai, Jesus, chegando nos Estados Unidos, eu falei, o que eu tô fazendo aqui sem Espírito Santo? Daí eu sei que eu tô em sonho, viu, gente? Eu sei que eu tô dormindo, que eu tô em sonho. O Espírito Santo fala assim, você precisa... Você tá aqui, deu acordo, o Espírito Santo fala assim, ora para a cidade de São Paulo. Ora para esses lugares. Já fui no Haiti, cheguei no Haiti, tava uma bagunça, uma confusão. O Senhor falava assim, vamos pedir pro povo clamar e orar pro Haiti, para a cidade de Haiti, pro país de Haiti.
e vai, sabe? Então tem muitas coisas que acontecem. São experiências que estão aí. É um poder sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Eu não tenho nenhum poder. Nadinha, não tenho. Tanto é que a minha vida não é um sopro. Mas quem está me guiando é o Espírito Santo. E enquanto isso, ele vai me guiando para profetizar, para ministrar, para interceder. E isso vai ser usado em todos os lugares que eu tiver. Se eu estiver no ministério infantil, se eu estiver dentro da igreja, fora, se eu for ali na rua, se eu for no supermercado, em todos os lugares. Na loja americana eu já conversei com pessoas, né? Chega ali, eu faço, vamos entrar no grupo ali que eu montei, um grupo de evangelismo. Eu montei um grupo de evangelismo, ele é de 2015. Olha para você ver quantos anos nós estamos nesse grupo, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas ali o Senhor usava lá de Bahia, ele começou em Uberlândia, ele se expandiu, o Senhor usava pessoas que estavam ali para suicidar e às vezes uma pequena palavra ali mudava e pessoas depois vêm e falam que estão indo na igreja ou que voltou para o seu ministério. Então são muitas histórias para se dizer, né? O eis-me aqui, Senhor, ele continua para todos nós. Basta você buscar, né? Então, um exemplo, a sua igreja, ela tem o ministério infantil, tem da palavra de Deus, tem o ministério do diácono, tem o ministério da limpeza e tudo isso, e tem o ministério de louvor e tudo. Eu acho que o Senhor não iria me usar, talvez, no louvor, mas ainda não sei. Deus sabe de todas as coisas. Porque aqui nos vídeos, muitas vezes, ele faz eu louvar, com a voz que eu tô, nas orações. Mas aquele para louvar ali, né, daquela forma ali, com voz bonita, talvez não. Talvez numa igreja que eles louvam ali, da forma que eles são, porque tem igreja que louva assim. Talvez o Senhor me chama ali, mas não é todos. Então, o que acontece? Todos os ministérios, se eu chego ali na igreja, eu sou do ministério infantil, ou o ministério de intercessão, não tá tendo gente, não tá dando para somar muitas pessoas. Se está precisando de mim no ministério infantil, eu vou para o ministério infantil. Mesmo eu tendo os meus ministérios, meus chamados. Se está precisando da intercessão, eu vou. E é assim que é uma igreja. É assim que é uma família. As pastoras, né? Talvez ela teria que estar no lugar, mas o ministério infantil está precisando. Ela vai para o ministério infantil ou ela vai para o ministério de adolescentes. Porque isso é um mix de função do nosso corpo em ativação, em ação. Então é isso que nós somos bastantemente usados. Meus irmãos, vou ter que parar esse vídeo, senão eu queria falar muito mais, mas tem muitas coisas que eu poderia estar falando aqui para vocês, né? Tem umas coisas que eu venho lembrando aqui, né? Umas experiências que eu tive aí, que o Senhor me mostrou pessoas fazendo trabalho, né? Trabalho em centros, fez em um campo, colocou meu nome com a minha barriga e fez um trabalho, colocou numa árvore. Depois colocou em outra, trancou essa árvore com corrente, o Senhor leva eu lá em espírito e fala, né, para